E aí, pessoal, beleza? Hoje eu quero trocar uma ideia importantíssima com você a respeito de Purim e a situação social e política que nós brasileiros estamos vivendo nos últimos tempos. Seguinte, história de Purim. História de Purim fala basicamente de um conflito. Conflito entre os judeus, que simplesmente queriam continuar existindo, queriam ter o direito de continuarem com sua fé, e no outro extremo, um indivíduo, um homem cheio de ódio e ganancioso, chamado Aman, que era simplesmente o primeiro-ministro da Pérsia, que queria acabar com os judeus. É uma história de conflito e de extremos. No final das contas, através de uma intervenção divina maravilhosa, o povo judeu é salvo e vence seus inimigos. Aman e seus filhos são enforcados, nas mesmas forcas que eles tinham preparado para enforcar Mordecai e os líderes dos judeus, para em sequência exterminar o povo judeu. Tudo bem. A Megilá, o rolo de Esther, ele termina essa parte da história falando da nossa grande vitória, e é isso que a gente comemora. A vitória sobre o inimigo, sobre o opressor. É justo? Claro que é justo. Mas seria melhor, talvez, que não houvesse a morte do inimigo, se ele não fosse inimigo, claro. Mas a partir do momento que alguém quer acabar com você, e ele morre, a gente comemora. Nada mais justo e humano. Muito bem. Agora eu quero falar para vocês, eu vou citar para vocês, um trecho muito pouco conhecido do Talmud. Inclusive, pouquíssimos judeus conhecem esse texto. Eu vou revelar ele para vocês. Está aqui. No Talmud Sanedrin, página 96b. Aqui diz o seguinte. Tanu Rabanan, ensinaram nossos mestres. Mi bene banav shelaman limdu Torah bivnei Brak. Descendentes de Aman ensinaram Torá na cidade israelense, hoje em dia israelense, de Bnei Brak. Como assim? Descendentes do Aman ensinaram Torá? Mas Aman não era daquele povo, Amalek, um povo dentro do qual está encarnado ódio ao povo judeu dentro da história bíblica? Sim. Então, qual é a mensagem que essa passagem aqui traz? Ela quer dizer o seguinte: existe um potencial no ser humano, existe um potencial de transformação, dentro do qual até mesmo o maior extremo de ódio pode se converter em amor. Onde até mesmo Aman, daquele Aman que seria comparado ao Hitler do passado, podem sair pessoas que não somente vão se tornar amigos daqueles que eram seus oponentes, mas que vão se converter e vão disseminar aquela fé contra a qual o seu antepassado lutava. Que mensagem poderosa que o Talmud traz! O Talmud está querendo dizer o seguinte: gente, a vitória sobre o oponente, submeter o oponente, imobilizar o oponente, não é a meta. Qual é a grande meta? Não haver oposição. Não haver oposição contra a minha posição? Não, não é isso. É não haver oposição ao bem. Mas a qual bem? Aquele bem que me interessa? Não. Ao bem absoluto. Ao bem de todos. A grande meta não é a minha vitória. A grande meta é a vitória de todos. Veja esse versículo aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Salmos. Até marquei aqui, ó. Salmo 104. O versículo diz o seguinte: Itamo hataim min haaretz.
Urshaim od einam. Que sejam exterminados os pecados da terra. E então os perversos não vão mais existir. Presta atenção. Não está escrito que os pecadores sejam exterminados. Não. Olha a nuance. Está escrito que os pecados, que a maldade seja exterminada. Logo, não haverão mais perversos. Mas aqueles indivíduos que eram perversos, eu não desejo a morte deles. Como está em Isaías. Que Deus não deseja a morte do perverso. Ele deseja o seu retorno ao bem. Agora, meus queridos amigos, não me importa a sua religião, não me importa a sua cor, sua classe social. Importa só a sua condição de humano, que para mim já basta para te ver como irmão, como um semelhante. Vamos parar, pelo amor de Deus, com esse discurso de nós e eles. É um discurso que interessa demais, sabe quem? Os políticos, que são oportunistas. Que eles sabem que a melhor forma de captar apoio de alguém é colocando ele em defesa contra algum inimigo muito perigoso. Então a direita coloca o inimigo muito perigoso como a esquerda e vice-versa. E quem ganha? Ganham aqueles representantes que trabalham em cima do medo do outro. E eu não estou dizendo que não há coisas corretas nesse medo. Claro que podem haver coisas corretas nesse medo. Mas como é que a gente resolve isso? Não querendo acabar com o outro. Mas em primeiro lugar, não nos esquecendo de respeitar a condição de ser humano do outro. E para aqueles que creem em Deus, a condição de filho de Deus, de criatura do eterno no outro. E falar, puxa vida, eu não posso ser contra aquele indivíduo. Eu posso ser contra a ideia. E em cima de ideias eu posso discutir. Agora, do jeito que os discursos vêm sendo feitos há muito tempo, de um lado se critica o quê? Se criticam as pessoas que vivem auxiliadas por programas assistenciais, como se fossem todos vagabundos e aproveitadores. Existem vagabundos e aproveitadores? Existem. Existe oportunismo dentro desses programas? Claro que existe. Mas existe muita gente que de verdade precisa disso como um primeiro degrau para poder sair da miséria que herdou da própria situação que a família lhe transmitiu. Agora imagina o ódio que você infunde naquelas pessoas que realmente precisam, que realmente estão fazendo um bom uso, quando você chama todas elas de vagabundas, de oportunistas. Agora tem um outro lado também. Imagina o ódio. Tem aqueles discursos que falam sempre de uma elite branca e perversa, não infundem dentro das pessoas que são chamadas de elite, porque a grande maioria nem elite é. Mas simplesmente a pessoa hoje em dia, por não ser, entre aspas, eu não gosto desse termo, mas só para facilitar aqui a conversa, por não ser pobre, ou por ser branca, ou por morar numa região mais central, já é taxada de elite. Ah, e se a elite é branca e perversa, o que é isso? Que discurso que infunde ódio é esse? Gente, que loucura! E com todo respeito, eu não quero defender nem esse nem aquele partido, porque eu acho que estão todos podres. Todos podres. Agora eu não posso de jeito nenhum ficar quieto perante um discurso que fica taxando um lado ou outro lado. Chega de lados. Cada vez que eu ouvi na televisão, por exemplo, aquele discurso dizendo que o grande problema da elite, e eu repito, na elite estão incluídos todos aqueles que não são pobres. Por quê? Eu sou elite porque eu não sou pobre, é isso? E eu sou mau porque eu não sou pobre? Eu sou mau porque eu tenho pele branca? Porque eu tenho olhos claros? Ai, desculpa então. Eu não tenho culpa de ter nascido assim. Cada vez que a gente ouviu aquele discurso dizendo que a elite está contra o governo, porque ela não aguenta ver os pobres viajando de avião, eu me senti atingido. Eu me senti discriminado. Porque se eu ver por acaso um pobre viajando de avião, eu vou ficar muito feliz.
E eu posso dizer a mesma coisa em relação a toda a minha família. Há uma grandíssima parte dos meus alunos e dos meus amigos, a maior parte, que são pessoas que não coadunam com a exclusão social que existe hoje no Brasil. E muito pelo contrário, uma grande parte atua em prol de mudanças, apesar de ser difícil na atual conjuntura. Eu não posso aceitar mais esse tipo de discurso. Assim como eu não posso aceitar aquele discurso que não compreende que todas as políticas devem ser equitativas. As políticas devem buscar o bem para todos. Por que, por exemplo, que a elite, a forma como um lado coloca o outro, por que nas propagandas políticas só se fala de causas que interessam a esse setor? Eu quero ver também a elite, a verdadeira elite, o grande capital, lutar por moradia pelos mais carentes. Eu quero ver essa grande elite lutar por educação para os mais carentes, por lazer, por saúde. Por que não? Por que a sociedade tem que estar dividida assim? Por que tanto ódio? Então, galera, é isso aqui. Vou parando por aqui. Essa é a grande mensagem que eu quero trazer para vocês, de Purim. Vamos parar de entender, de compreender que a minha meta é acabar com o outro lado. Não. Vamos começar a compreender que no eterno, no todo, não existem outros lados. Existe um lado, o lado do bem, o lado da justiça. E esse lado tem que vencer. Mas esse lado só vai vencer quando a gente se desarmar e aceitar ouvir o outro lado. E pode ser muito surpreendente. Eu garanto para você uma coisa, por experiência própria, que na hora que você sentar para ouvir o outro lado, você vai compreender que o discurso dele nem sempre é verdade 100%. Mas é que ele sabe, ou ele teme, que se o lado dele não vencer, o outro extremo não vai representar ele em nada. E por isso que ele prefere um certo oportunismo e defender esse lado. E a mesma coisa desse lado aqui. Esse é o grande medo dos políticos. Que o povo se encontre e que perceba que não haja lados. E nesse momento, Itamu hataim min haaretz. Os pecados serão exterminados da terra. Urshaim od einam. Os perversos não existirão mais. Mas os indivíduos continuarão procurando sempre o bem do outro. Galera, vamos parar de ser trouxa, vamos abrir os olhos e vamos assumir a nossa verdadeira condição de seres criados à imagem e semelhança do Eterno. Um feliz Purim para vocês. Valeu, galera!